ok? E aí, se quiser falar, vamos inscrever aqui no chat. Fechado, líder. Senhores, havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão da comissão mista e vou abrir mão da leitura da ata da sessão anterior, já adentrando logo na nossa ordem do dia. Todos são decretos legislativos de calamidade pública. O 1831 é da Prefeitura de Corumbá de Goiás. Quem relatou foi o deputado Thales Barreto. É pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 1841, Prefeitura de Monte Alegre de Goiás. Quem relatou foi o deputado Tião Caroço. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, deputado Antônio Gomide. Presidente, só para referendar com o senhor, eu não sabia que o senhor era tão amigo do Sandro Mabel, era só para deixar um abraço para o senhor também. Parabéns. Pois é, eu gostaria, na verdade, que tivesse sido aqui presente, né? Mas, mesmo remotamente... A amizade antiga, né? É verdade, de outras legislaturas, de outros carnavais. Processo 1843, Prefeitura de Abadia de Goiás. O relator foi o deputado Gustavo Seba. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1844, Prefeitura de Professor Jamil. O relatório do deputado doutor Hélia. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Para encaminhar voto, senhor presidente. Para encaminhamento de voto, então, deputado Hélio de Souza, no processo de professor Jamil, deputado Hélio. Eu fui o relator e sou favorável à calamidade pública. E eu quero aproveitar, presidente, para alertar mais uma vez o governo do Estado à questão de Goianésia. É preciso que, além das medidas preventivas, nós tenhamos condições de ter uma estrutura local, porque a estatística sobre o coronavírus é totalmente desfavorável. No dia 7, nós tínhamos 5 casos. Hoje, dia 16, nós estamos com 23 casos. É algo preocupante e, provavelmente, considerando que temos aproximadamente 50 suspeitos, a tendência é que possa ter um número significativo de pessoas contaminadas e, consequentemente, podemos ter uma cidade com alta proliferação do vírus, do coronavírus. E o governador ontem, através da sua mensagem, ele citou Goianésia, mas eu gostaria que ele entendesse, bem como o secretário de Estado de Saúde, que não basta citar Goianésia, tem que tomar ações para vincar e apoiar a gestão municipal, que com certeza, neste momento, está desesperadamente precisando de apoio, ao socorro que nós precisamos. E aqui nós temos uma estrutura que teria condições de dar, primeiro, condições de ambulatório, já que nós temos uma policlínica que está pronta, é só pôr para funcionar, e nós temos também um hospital, o CREDEC, que é uma grande estrutura e que teria todas as condições de dar uma segurança para a população nesse momento de Goianésia e por Vale de São Patrício, porque não é só a questão de Goianésia. Por exemplo, Rialma, segundo me passaram, já está com 7 casos. Então, a proliferação nesta região está preocupante e é preciso, então, que o governo do Estado, então, não apenas cite como referência uma cidade que está em alta contaminação, como também dê condições para que a Secretaria Municipal, para que o prefeito possa tomar ações que sejam mais concretas, para que nós não corramos o risco de termos aqui consequências imprevisíveis. Então, eu quero, através da TV Assembleia, através daqueles que nos acompanham nesse momento, e ao líder do governo, Bruno Peixoto,
para que ele alerte o senhor governador e o senhor secretário de Estado de Saúde que a situação de Goianésia passou a ser grave, preocupante e que precisa de uma ação mais concreta, uma presença muito firme do governo do Estado para que a gente possa buscar o melhor caminho. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Hélio, só a título de informação, me chegou a informação que o prefeito de Goianésia teria afrouxado aí o isolamento. Procede essa informação, deputado Hélio? Não, ele estava aguardando uma posição do governo do Estado e ele estava pressionado para poder dar uma afrouxada. Agora, eu diria, inclusive, que as medidas que foram feitas, de uma maneira ou outra, era aquilo que tinha que ser feito, mas não tem sido obedecido. Está faltando uma presença mais forte do poder público para que seja cumprido. Por exemplo, Goianésia já tem aí 5 dias que é obrigatório o uso de máscaras, mas nem todo mundo está usando em vias públicas as máscaras. E eu, desde o primeiro momento, eu fiz um alerta que para mim é muito preocupante, senhor presidente, é a questão de concentração. Nós, infelizmente, temos aqui uma concentração muito grande nos supermercados e também nas agências bancárias. Não há realmente uma ação pública do poder público para poder permitir que se evite essas aglomerações. Elas estão acontecendo e, a meu ver, é muito perigoso as consequências que isso aí poderá levar. Então, eu acho que chegou a hora do governo do Estado não só citar Goianésia como um caso preocupante, mas também ajudar a cidade a achar um caminho, e eu entendo, sinceramente, como médico, como... Obrigado, deputado Hélio. Então, em votação, deputados que concordarem com o parecer favorável permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado aí, professor Jamil. Prefeitura de Fazenda Nova, o relator é o deputado Wagner Neto. E é o 1845, pela aprovação, eu coloco em discussão. Em discussão encerrada, em votação encerrada, em votação para encaminhamento de voto, deputado Bruno Peixoto, na Prefeitura de Fazenda Nova. É o decreto de calamidade pública, deputado Bruno. Sim, sou favorável à matéria. Tive a oportunidade de ser o mais votado nesse município, que tenho grandes amigos e voto com a maior tranquilidade. Doutor Hélio, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência com Goianésia e é a preocupação de todos nós. Com o decreto de calamidade, o governador está observando o Estado como um todo. O STF decidiu há 2 dias que os prefeitos terão autonomia. Então, os prefeitos vão definir se o comércio deve abrir, se deve ficar fechado. Evidentemente, tem que apresentar um plano epidemiológico ao governo do Estado. Então, eu entendo que o prefeito da cidade de Goianésia, nosso companheiro de assembleia, Renato, vai analisar a situação. E acredito também que, no momento em que ele deu liberdade ao comércio para funcionar, até mesmo em virtude, sendo contrário ao decreto do governo, e agora percebeu 16 casos confirmados e outros suspeitos, o governo do Estado jamais vai desamparar nenhuma cidade, nenhum goiano, tenha certeza disso. Agora, os prefeitos têm que contribuir, os prefeitos têm que fazer a sua parte, ainda mais nesse momento em que o STF, repito, deu total liberdade aos municípios, ao chefe do executivo municipal e também ao governo do Estado. Na minha opinião, o nosso governador Ronaldo Caiado vai fazer um decreto de linhas gerais e caberá ao município a decisão de funcionamento ou não. Em relação ao hospital, seja de Uruaçu ou de Goianésia, vou levar a necessidade ao nosso governador, tenha certeza disso.
Mas eu quero aqui deixar com bastante clareza e quero fazer um elogio ao nosso presidente, deputado Lissauer, que levou na terça-feira, e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, juntamente com o secretário Wilder Moraes, nós tivemos no governador do estado, que ele teve esse posicionamento. E o Lissauer é o percursor deste movimento em que o governo do estado coloca em linhas gerais, entre elas, utilização de máscaras, distanciamento, álcool gel, e os municípios, os prefeitos, vão ter que assumir as responsabilidades. Nós temos casos, e vou dar aqui exemplo, está aí o Paulo Trabalho, Cidade Sítio da Abadia, Mambaí, Buritinópolis, que fica à direita da BR. Ou seja, quem está nessas cidades tem que retornar para atingir a BR e ir para outras localidades. Então, ali não é passagem, a não ser essas 3 cidades. Então, é natural que os municípios tenham as suas independências. Então, eu vejo que os prefeitos... Encerrado o tempo, deputado Bruno. Deputados concordarem com a aprovação da matéria permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, então, decreto de Fazenda Nova. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Diego. Só para, como já está aproveitando para votar os decretos aí de calamidade, devolver a matéria número 1868, que se trata também no mesmo teor do município de Padre Bernardo. Devolver a Vossa Excelência e pedir que Vossa Excelência já inclua na pauta aí também para ser apreciada agora na comissão. Ok, deputado Diego. 1846, Prefeitura de Abadiânia. Quem fez o relatório, deputado doutor Antônio. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem. Encaminhamento de voto, senhor presidente. Então, Prefeitura de Abadiânia, encaminhamento de voto. Vossa Excelência, deputado Hélio. Senhor presidente, logicamente que eu sou favorável, mas eu quero, nesse momento, passar para o líder do governo e, consequentemente, para o governador, que a situação de Goianésia não é mais a questão de analisar um decreto que, inclusive, pode até ser desfavorável àquilo que está acontecendo aqui hoje. Nossa questão aqui hoje não é mais preventiva. Eu diria que em Goianésia praticamente se perdeu o controle da disseminação do vírus. Ontem nós tínhamos 16 casos, hoje não são 16, são 23. Então é preciso que o governo do estado entenda que, além de nos ajudar na questão preventiva, e com certeza o nosso prefeito tem a maior boa vontade de buscar o melhor caminho e conversar com a sociedade o que deve ser feito. Mas eu diria, como médico, que agora não é só a questão preventiva que vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que enfrentar uma disseminação de um vírus que cada dia traz resultados altamente desfavoráveis e que nós temos que dar condições de atendimento. Essa é a questão. Então, o governo não pode ficar esperando para ver o que vai acontecer mais, ele tem que fazer acontecer. E eu entendo que aqui não tem que construir hospital, aqui tem que apenas colocar um hospital que está pronto para que ele possa ser um local de referência e dar uma tranquilidade maior para a nossa população. O caso de Goianésia é sério e deve ser encarado dessa maneira pelo governo do estado. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhamento de voto, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, mais uma vez eu coloco aqui, doutor Hélio, o senhor sabe bem o carinho que o nosso governador tem pelo Renato e também pela cidade de Goianésia. Nós temos propriedade em Santa Isabel, Cirilândia, vizinho a Goianésia, e nós realmente estamos preocupados. Vou levar essa preocupação ao governador para que tenha no radar a possibilidade de aparelhar o hospital. Só que, doutor Hélio, foi publicado, inclusive hoje, no Diário Oficial, a aquisição de respiradores, de camas para UTIs e também de aparelhos para monitorar o batimento cardíaco, o coração. Então, nós temos aí várias licitações, possibilidade de compras em andamento.
Só que o mercado mundial não tem tanta disponibilidade desses equipamentos. Mas o governador está trabalhando, sim, arduamente, e nós nos solidarizamos com a cidade de Goianésia e conte com o nosso apoio, o apoio do governo, e o que for possível, tenho certeza. Encerrado aí o encaminhamento de voto, Abadiânia. Deputados favoráveis à calamidade pública permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1847, Prefeitura de São João da Aliança. Quem relatou foi o deputado Iso Moreira. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1849, Prefeitura de Indiara. Chico KGL foi o relator. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1858, Prefeitura de Hidrolina. Thales Barreto, relator. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Nerópolis, o relator foi o deputado Thales Barreto. Relator pela aprovação da calamidade pública. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1861, Thales Barreto relatou Rubiataba. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1863, Prefeitura de Valparaíso, Goiás. O Wilde Cambão relatou. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1864, Iso Moreira relatou. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1865, relator é o deputado Paulo César, da cidade de Doverlândia. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação de Doverlândia. Calamidade pública. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1866, Prefeitura de Aragoiânia. O relator Rubens Marques, pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1868, Prefeitura de Padre Bernardo. O relator foi o deputado Diego Sorgato. Pela aprovação, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Presidente. Muito obrigado, presidente. Quem